Nós vamos falar agora da quebra da mensagem criptografada lá no pátio da CIA, lá nos Estados Unidos, né? A CIA, a Central de Inteligência Americana, é um órgão de espionagem americano, tem muita gente que trabalha com criptografia lá, e eles têm lá num pátio, lá na entrada lá do prédio da CIA, essa escultura que foi feita há muito tempo, há 35 anos, né? A escultura se chama Cryptos e contém mensagens criptografadas aqui, né? São 4 mensagens, K1, K2, K3 e K4. As primeiras 3 já foram decifradas por pessoas, mas K4 nunca tinha sido decifrada ainda, né? E aí agora conseguiram identificar, mas não foi bem usando matemática ou usando alguma criptoanálise ou alguma coisa assim. Ao contrário, eles simplesmente, os jornalistas fizeram uma pesquisa e descobriram o texto que o autor da escultura usou para fazer essa escultura. E aí, isso é quebrar a criptografia ou não é quebrar a criptografia? De certa forma, ele quebrou a criptografia. Eles sabem agora qual é o texto. Ah, eles não divulgaram o texto, tá? O texto não vai ser divulgado, mas eles sabem o texto, né? O autor confirmou que eles acharam o texto correto, mas que o acordo é que não vai ser divulgado esse texto, né? Vamos entender esse caso aqui porque tem algumas questões. Isso daqui relembra muito o caso lá dos prêmios da criptografia do Edgar Allan Poe também, que é muito interessante essa história, e mostra uma verdade que é muito importante. Se você está fazendo alguma coisa de criptografia no seu código, jamais se meta a inventar o seu algoritmo de criptografia. Isso não funciona, isso é quebrado a maior parte das vezes. Se você inventar o seu próprio algoritmo de criptografia, é muito fácil ele ser quebrado por criptoanálise. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa aqui é a estrutura Cryptos, lá na entrada da CIA, né? Ela foi feita por Jim Sanborn, uma das 3 esculturas no terreno do Centro de Inteligência George Bush, ali, né? Então já tem 35 anos isso daqui, e é lógico que o pessoal tentou quebrar esse criptograma, né? O que é quebrar um criptograma? O criptograma, bom, lembra, criptografia é o quê? Você pega um texto em claro, o texto em claro é um texto qualquer, você passa por um algoritmo de criptografia e isso gera um criptograma, que é a mensagem embaralhada, uma mensagem que ninguém consegue ler. Mas que existe um método, né, que é a decriptografia, que você consegue passar do criptograma de volta para a mensagem original. Qual que é a utilidade disso? Essa utilidade é muito grande para a comunicação. Você quer mandar uma mensagem secreta para uma outra pessoa, você criptografa a sua mensagem, manda essa mensagem, se alguém interceptar a mensagem no meio do caminho, não tem como saber qual é a mensagem. Quando chegar lá na outra pessoa, a outra pessoa sabe fazer a decriptografia, consegue ver, né, o conteúdo original da mensagem, né? Isso é uma coisa muito antiga. Uma das primeiras criptografias que se tem notícia era usada por Júlio César. Júlio César, no Império Romano, usava criptografia de rotação, né, de substituição de letras por rotação. Então, tipo assim, você soma uma letra, um número de letras em cada letra da palavra. Então, a letra A, vamos supor, a rotação é mais 2. Então, a letra A vira A, B, C. A vira C. B vira D. C vira E, entendeu? E assim vai, você vai mudando as letras. Então, se alguém pega aquela mensagem, parece uma coisa totalmente absurda, mas esse tipo de criptografia, né, de substituição de letras, isso é muito fácil de quebrar, através da investigação de frequência de letras. Se você pegar todas as linguagens, elas têm uma frequência de letras, as letras que aparecem em maior quantidade. Então, por exemplo, no inglês, se não me engano, é a letra E ou a letra T, alguma coisa assim, que é a letra que aparece o maior número de vezes nas palavras, né? Aí depois tem a segunda que aparece o maior número de vezes, a terceira que aparece o maior número de vezes. Então você pega aquele texto, você calcula a frequência de letras que tem ali, então qual é a letra que aparece mais. Se aquela letra corresponde a uma outra letra, você vai ver direitinho pela frequência qual letra que ela corresponde, né? Então é muito fácil você quebrar esse tipo de criptografia. A peça, então, ela é formada por 3 partes, K1, K2 e K3, que já tinham sido decifradas, e uma quarta, o K4, que não foi decifrada, né? Como é que foram as outras que foram decifradas? Está aqui, ó. Elas usaram as primeiras 2, a seção 1 e a seção 2, usaram uma criptografia chamada Vigenère. Vigenère é uma criptografia César que varia o número de letras que você muda em cada posição. Então você tem uma palavra-chave aqui, ó, que indica o quanto de letras que você muda nessa situação. Então, por exemplo, aqui, ó, Cryptos A, B, C, D, E, F, G, H, E, isso aqui, na primeira linha, se pega a palavra aqui, ó, significa P, T, O, S, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Você repara como é que é justamente uma criptografia César, né? Ela está movendo aqui algumas letras aqui
nessa parte. A segunda é a mesma coisa, a terceira é com L, I, M, P, entendeu? Você gira o alfabeto de acordo com a palavra-chave, que nesse caso aqui era palimpsests. O que significa isso eu não sei, mas era isso aqui. Aí você tem o texto aqui, e a solução era entre a sombra sutil e a absência de luz e a ausência de luz, tem uma nuance de ilusão e não sei o que lá. Essa é a frase que estava ali, já que foi confirmado, está certo, né? A seção 2 era a mesma coisa, a mesma criptografia Vigenère. Repara, você olhar aqui, ó, você não tem nem como saber o que esse texto está escrito aqui, não dá para saber. Mas aplicando essa regra muito simplesinha aqui, da cifra de Vigenère, essa cifra aqui, que justamente você substitui, você rotaciona o alfabeto, né, é a cifra do César, mas você faz isso alternando as palavras, alternando o número de letras que você pula a cada vez, né? E daí tem aqui a seção 2 aqui, que está dizendo que era totalmente invisível, como é possível? Eles entraram no campo magnético da Terra com a informação transmitida por baixo e sem saber a localização. Como é que o Langley ficou sabendo disso? Enfim, uma mensagenzinha aqui dizendo, traduziu a coisa, né? Então essas duas primeiras foram muito fáceis de serem quebradas, quebraram muito rapidamente. São 3, eles fizeram uma cifra de transposição. O que quer dizer isso? Cifra de transposição é quando você não muda os caracteres do texto em si, mas você muda a ordem desses caracteres. Então havia uma chave aqui, ó, 0362514 ligado a criptos, que mostrava o quanto que você deveria deslocar a coluna e a linha naquela cifra, né? Então eles organizaram numa caixa de 86, por N, né, uma caixa de 86 caracteres assim, e faziam essa alteração, e depois você passava uma transposição colunar, uma transposição de rota seguida de uma transposição colunar nesse texto, né? Tem todo o processo aqui, eu não vou entrar nos detalhes disso daqui, mas conseguiram quebrar também essa criptografia. Repara que é bem mais complexa que as duas primeiras. As duas primeiras eram muito simples. Essa daqui já foi bastante complexa para ser quebrada, mas chegaram no final aqui devagar, desesperadamente devagar. O que restou dos destroços da passagem que estavam na parte de baixo da porta foram removidos e não sei o que lá. Enfim, tem o texto aqui que eles já acharam, né? Só que aí ficou faltando a parte 4. A parte 4 ninguém conseguiu decriptografar até agora, né? O pessoal mostrando aqui esse código e coisa e tal. E bom, e a verdade é que ninguém conseguiu mesmo decriptografar até hoje, tá? O que aconteceu? Os jornalistas do New York Times, o Kobach e o Burney, eles estavam pesquisando coisas no Smithsonian, no Museu Smithsonian lá nos Estados Unidos, e daí eles encontraram um documento que falava sobre essa escultura, e nesse documento que tinha o planejamento da escultura, não sei o que lá, tinha os textos. Tinha os textos todos lá que estavam criptografados. Era um documento antigo que falava sobre o processo de criação da escultura. Então, ou seja, eles não quebraram matematicamente a coisa, eles descobriram através de um outro caminho o texto, né? Isso é uma quebra de criptografia? Bom, se a gente estivesse numa guerra, se isso fosse uma coisa de guerra, né, sim, seria uma quebra de criptografia, porque você conseguiu desvendar o criptograma do inimigo. Mas conseguiu pegando o texto dele original antes de ser criptografado. Mas conseguiu quebrar do mesmo jeito, né? Mas não é o caso, né? Nesse caso aqui a gente não está numa guerra. O objetivo era justamente saber como que foi a criptografia, qual foi o método que foi usado para fazer essa criptografia, né? Esse criptograma aqui, né? E isso os caras não conseguiram, né? Isso eles não têm. Enfim, os jornalistas assinaram um acordo com o autor do criptograma de não divulgar isso por 50 anos, eu acho. O Smithsonian botou segredo também nesses documentos que estão lá, então ninguém vai ter acesso a isso. E ninguém sabe, então, qual é o resultado. Sabe que foi quebrado, mas não sabe qual é o resultado ainda, né? O autor, por sua vez, está fazendo um leilão para entregar o resultado desse criptograma, porque parece que ele está com problema de saúde, precisa de dinheiro para tratamento e está fazendo um leilão, portanto, para isso. Vamos ver o que vai sair disso aí. É possível que a gente muito em breve fique sabendo qual é o resultado. Mas a grande lição aqui é essa, né? Primeiro, cara, não importa o quão complexo que você faça a sua criptografia, se for uma criptografia feita em casa, vai ser quebrada, é muito fácil de quebrar.
Tem o caso do Alan Poe, né? O Alan Poe fazia vários criptogramas também, quebrava todos, mais de 100 criptogramas o Alan Poe quebrou. O cara adorava esses criptogramas, assim, essas coisas. Alan Poe é século XVIII, né? Bem antigo mesmo. Enfim, a dica é essa: jamais use método de criptografia feitos em casa. O pessoal adora fazer isso, o programador adora. Olha só, ficou tudo criptografado aqui, mole de quebrar. O ponto tem que usar criptografias que são conhecidas, criptografias públicas. AES, Blowfish, Triple 10, tem também o IDEA, tem um monte de algoritmos que podem ser usados aí, mas é importante usar esses algoritmos públicos, nunca inventar o seu, porque é muito fácil quebrar. Esses algoritmos aqui, eles são feitos em convenções de matemática. O pessoal propõe os algoritmos e outros matemáticos tentam quebrar, fazer a criptoanálise e coisa e tal. Se você não tiver essa fase de verificação, de checagem, de validação, é muito fácil de quebrar o algoritmo com criptoanálise.